Olá, galerinha! Estamos aqui novamente para louvar ao Senhor com o nosso culto infantil e convidamos você para participar, para estar aí junto com a gente, para louvar, para orar, né? E para ouvir uma mensagem maravilhosa vinda de Deus. A gente vai dar continuação da história de domingo passado. Quem é que lembra? Qual foi a história? Como é? Alguém lembra? Isso mesmo, a gente iniciou a história de José, né? José do Egito. E a tia Eli contou o início, uma história linda. E a gente tem a continuação hoje e o final só no próximo domingo. Então não percam, que é para você conhecer bem direitinho, detalhado, a história de José, que foi uma história muito linda, que está registrada na palavra de Deus, na Bíblia, porque ela realmente aconteceu. Tá bom? Então, para a gente iniciar o culto, a gente vai orar ao Senhor. Mas antes disso, queria lembrar vocês do desafio que a tia Eli falou domingo passado. Não sei se alguém lembra. Durante o culto, eu vou apresentar algumas palavras, a tia Eli também. E aí você vai montar o versículo, certo? Quando você montar o versículo, você vai passar pra gente no grupo dos pais. Pedir pro papai, pra mamãe passar pra gente. Então aproveita, pega um papel, uma caneta, porque aí você já vai anotando as palavras que a gente vai mostrando aqui, né? Eu vou estar com as plaquinhas, vou mostrar na ordem, vou facilitar pra vocês, tá bom? Então vamos mostrar na ordem do versículo, umas palavras, e você já pode ir anotando para assim montar o versículo dessa noite, tá bom? Então vamos orar, falar com o Papai do Céu, para poder a gente dar continuidade ao nosso culto. Bom? Oremos. Amado Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelas tuas misericórdias, por esse momento. Que o teu Espírito Santo esteja conduzindo esse culto e seja com cada criança, Senhor, que está nos assistindo. Abençoa para que elas possam aprender mais da tua palavra e que elas sejam obedientes aos seus pais, às pessoas mais velhas e principalmente obedientes a ti, Deus. Abençoa suas famílias. E abençoa, Deus, a cada servo teu que está conectado conosco através desses canais, ó Deus, de transmissões. Fica conosco, pois é em teu nome, Jesus, que te oro e te agradeço. Amém. E aí vai a primeira, não diria palavra, né? Mas digamos que uma frase, talvez não dê para entender muito bem. Essa parte do versículo que eu tô passando para vocês é considerada a parte B, tá bom? A tia Eli está com a primeira parte, essa aqui é a segunda parte. Então, essa aqui são as 3 primeiras palavras da segunda parte do versículo. Então, anota aí, não deixa passar, certo? Se der tempo, no final eu mostro todas novamente para vocês, tá bom? E por que eu estou com esses 2 papéis? Já sabem, né? Então, mais 2 palavras aí para vocês anotarem para formar o versículo, tá bom? E agora a gente vai cantar um louvor que ele fala sobre um homenzinho torto e que a Bíblia encontrou. E todas aquelas coisas erradas dele, Jesus endireitou. E ele agora anda no caminho reto, no caminho certo. Então, a única forma do homem se consertar é através de Jesus. A única forma que o homem tem de ir até Deus, de ir para o céu, é através de Jesus. Então, vamos louvar ao Senhor. Acredito que vocês já conhecem. E não esqueçam de anotar as palavrinhas, tá bom? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa
tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Amém! Então, tudo que era torto, Jesus endireitou, porque somente Ele tem esse poder. Estamos aqui com mais uma palavra. Isso, não deixa de anotar aí, que eu quero todos vocês formando esse versículo para ganhar premiações, tá bom? E vamos de mais um louvor. E esse louvor fala exatamente de que os servos de Deus, onde ele tocar, será abençoado. Porque é essa a promessa do Senhor Jesus. Nós somos abençoados onde nós estivermos. E as pessoas que estão ao nosso lado serão abençoadas também. Abençoados não necessariamente com bens materiais, mas abençoados com a graça de Deus, com a luz, com o amor. Porque é isso que deve transbordar de nós, o amor de Deus. Essa música é bem animada, certo? E eu gostaria que todos vocês cantassem bem bonito. E aproveitando mais duas palavrinhas, né? Para vocês anotarem aí, o nosso versículo já está sendo concluído, essa segunda parte, né? Como eu falei, a tia Beth está falando da parte B do versículo. Um versículo, normalmente, ele tem mais de uma parte. Esse versículo, ele tem a parte A e a parte B. Essa aqui que eu comecei é a parte B, certo? Quando a tia Eli mostrar as palavras dela, você vai montando e continua nas palavras que eu estou apresentando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos louvar o Senhor bem bonito neste momento. Vamos louvar o Senhor bem bonito, bem animado, porque Ele merece. Hein? Levanta aí, vem junto comigo. Amanheceu o dia, está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. Nessa terra tenho muito que lutar, um gigante cada dia derrubar. Deus vai me ajudar. A estrada da vida é sinuosa, já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita e esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo, sou protegido. Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar. Abençoado será, com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal não me alcançará. Por onde eu passar, Deus me guardará onde eu tocar. Abençoado será, com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal não me alcançará. A estrada da vida é sinuosa, já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita e esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo, sou protegido. Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar. Abençoado será, com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal não me alcançará. Por onde eu passar, onde eu tocar, com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal
não tem como nos atingir, porque o Senhor é nosso amigo e nos protege 24 horas. Estamos finalizando mais um momento de louvor, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês por ter ficado até agora com a gente e pedir que continue, porque Tia Li vem com a história, né? A continuação da história de José. Mas antes a gente vai mostrar novamente o vídeo que a gente passou domingo passado, que fala um pouquinho sobre a história de José, tá certo? Então a gente vai passar o vídeo agora, né? E vocês, após o vídeo, vocês vão ter a história, a continuação. E eu quero mostrar aqui, finalizando a nossa passagem. Não vou mostrar muito, tem que pegar rápido. Vocês pegando a passagem bíblica já sabem o versículo todo, né? Mas tá aqui, quem foi espertinho já pegou aí a passagem bíblica. Tá bom? Então Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana, né? E até a próxima oportunidade. Um beijo pra cada Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Vai começar a história e começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Vai começar a história e começar a contação. Se prepare, minha gente, abra o seu coração. Olá, galerinha, como é que vocês estão? Como foi a semana? Que louvores maravilhosos, que oração abençoada. Fizeram o primeiro momento maravilhoso com a tia Beth. Puderam prestar atenção nas dicas que ela deu, num pedacinho do versículo que ela mostrou? Eu espero que sim. Eu vou mostrar mais uma parte. E
E aí vocês já sabem qual é a regrinha do nosso combinado. Depois que as partes estiverem juntas, vocês vão montar o versículo e assim que acabar o culto, vão colocar lá no grupo dos pais para a gente poder entregar as lembrancinhas a quem conseguiu acertar o versículo de hoje. Gente, vocês perceberam com a tia Beth que algumas coisas a gente conseguiu repetir do outro domingo para esse. E lembram que eu falei para vocês que a gente vai passar 3 domingos falando sobre o mesmo personagem? Pois é. E também falei para vocês que o versículo será o mesmo, aquele ensinado por Jesus, que a Axa muito bem leu na semana passada, que está em Mateus 5, versículo 44, que o próprio Jesus diz que eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente falou que o personagem da historinha que a gente viu, que foi o José, aprendeu muito bem a fazer isso e que foi só o Senhor na vida dele que deu a ele essa capacidade. Hoje, nós vamos continuar falando sobre José. E a parte da história que nós vamos falar está em 3 capítulos de Gênesis. Gênesis 39, Gênesis 40 e Gênesis 41. Esses 3 capítulos vão falar sobre a parte da história que hoje vamos contar. Para que ninguém fique perdido, semana passada a gente tinha visto que os irmãos de José, muito chateados com ele, colocaram ele dentro de um fosso e resolveram pegar a sua túnica, a túnica que ele havia recebido do pai, manchado com sangue de bode, e levaram para o pai, para dizer a ele que José havia morrido. A ideia deles foi de pegar José, tirá-lo de dentro do poço e mandá-lo como escravo com um grupo de caravana ismaelita que estava passando por ali. A viagem de José começa. E os filhos dizem para Jacó o que tinha acontecido com seu filho muito querido. A túnica foi entregue, manchada com sangue. E Jacó ficou muito triste, como os vimos na semana passada. Pois é, os irmãos de José fizeram uma coisa muito errada. Além de pegarem o irmão e enviarem como escravo, sei lá para onde, ainda mentiram para o seu pai, dizendo que alguma coisa deveria ter acontecido, visto que a túnica estava manchada de sangue. O luto e o sofrimento de Jacó foi tão grande que nenhum deles conseguiu ajudar, nem as filhas e nem as esposas. Jacó realmente estava muito triste por ter perdido o seu filho muito querido. José foi sem honra nenhuma para uma terra muito distante, lá no Egito. Mas o Senhor era com ele, como fala a palavra. E tudo que José fazia, ele prosperava. Chegando no Egito, ele foi levado a uma feira. E nessa feira, os ismaelitas venderam José para um senhor muito poderoso da casa do faraó. Potifar era o nome desse homem. Ele era o chefe da guarda, muito forte, muito rico. Comprou José e o levou até a sua casa. Na sua casa, Potifar via que José fazia tudo muito bem, que Deus era com ele. E vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia prosperava, cada vez mais dava coisas para José fazer. E gostava do resultado. José era abençoado na casa, no campo. E Potifar, pelo amor que Deus tinha a José, abençoou o egípcio. Potifar foi abençoado porque Deus era com José. E José começou a tomar conta de tudo que existia na casa de Potifar, ao ponto dos criados só saberem o que iam comer. Tudo, quem governava e quem administrava era José. Potifar tinha uma esposa. E essa esposa era muito má.
fazia muitas coisas erradas. Um dia, ela resolveu perseguir José. Lembra que Deus diz que a gente tem que orar por quem nos persegue? Pois é, ela perseguiu José. Perseguiu José para que José ficasse junto com ela e traísse o seu esposo. José não aceitou aquilo. Disse: o meu Senhor confia em mim e pelo amor que eu tenho a meu Deus, eu não posso ser infiel em nenhum momento. Porque Deus nos ensina que nós não só devemos ser fiéis a Ele, mas devemos ser fiéis àquelas pessoas que nos cercam, aos nossos pais, os nossos professores, às nossas tias da igreja, ao nosso pastor. Não podemos agir errado, como a esposa de Potifar estava fazendo. E ela ficou com muita raiva de José. Raiva tanta que disse ao seu esposo que ele havia perseguido ela, que havia machucado ela. O esposo dela ficou com muita raiva de José. Potifar mandou José para a prisão. José foi parar na prisão. E lá na prisão, José conheceu duas pessoas que também estavam presas por ter aborrecido a Faraó. Uma das pessoas era o copeiro de Faraó e a outra era o padeiro de Faraó. Lembra que eu falei que Deus era com José em tudo que ele fazia? E na prisão também foi do mesmo jeito. O chefe da prisão colocou na mão de José todos os presos para que ele cuidasse, administrasse e organizasse. José cuidava do copeiro e também do padeiro do rei. Certo dia, chegando próximo para dar alimento a esses dois prisioneiros, José percebeu que eles estavam tristes, de cabeça baixa, muito chateados. E José perguntou: o que acontece com vocês? E eles disseram: tivemos um sonho. E José disse: e não é de Deus a revelação dos sonhos? Conta-me. E eles foram contar. Primeiro, o copeiro disse para José: sonhei com 3 cachos de uva. E eu pegava o cacho mais bonito, espremia na taça do faraó e este bebia, muito feliz. Ah, José disse para ele: os 3 cachos são 3 dias. Em 3 dias tu serás restituído à casa de Faraó. E o copeiro ficou muito feliz com aquela interpretação do sonho que José deu para ele. Só faltava 3 dias para ele ficar livre daquela prisão. Vendo o padeiro que José adivinhou, interpretou os sonhos do copeiro, correu para lhe dizer o sonho que o perturbava. E disse: eu também tive um sonho. E sonhei com 3 cestos de pães. Esses 3 cestos, dentre eles, havia um maior. E esse maior estava acima dos outros. E as aves do céu vinham e comiam tudo que estava naqueles cestos. José ficou triste pela interpretação do sonho que haveria de dar ao padeiro. E disse: é importante que você entenda, os 3 cestos são 3 dias e infelizmente você irá morrer. Faraó mandará enforcá-lo e as aves do céu irão se alimentar do seu corpo. O padeiro ficou muito triste, esperava que o sonho de José não fosse verdade. A interpretação de José não fosse verdade. José disse para o copeiro que ele lembrasse dele quando estivesse em frente a Faraó. Que não esquecesse de fazer menção do seu nome, porque ele queria sair daquela prisão, mesmo que lá fosse muito bem tratado pelo chefe. Como José falou, no 3º dia era o aniversário de Faraó. E ele resolveu restituir ao cargo
o copeiro. Mas, infelizmente, ao padeiro aconteceu como José havia dito. Ele foi enforcado e as aves do céu comeram o seu corpo. O copeiro, quando estava na frente de Faraó, esqueceu de José. E muitos dias passaram. Até que num dia, Faraó estava muito preocupado, porque havia sonhado, e várias vezes o mesmo sonho. E ninguém, nenhum dos seus grandes homens, nenhum da sua casa, nenhum mago, ninguém sabia interpretar os sonhos de Faraó. Preocupado e muito triste, o copeiro chegou próximo de Faraó e lembrou de José. Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele está conosco e Ele tinha um plano: ajudar José a perdoar os seus inimigos, a amar os seus inimigos e também a continuar orando por aquele que os perseguiu. José precisava da ação de Deus e Deus agiu. Quando o copeiro lembrou-se e disse: olha, Faraó, lá na prisão tem um jovem que decifra todos os sonhos, que interpreta todos os sonhos. Esse jovem hebreu conseguiu interpretar o meu sonho e me disse que eu estaria aqui. E tudo o que ele interpretou aconteceu como ele disse. Faraó rapidamente manda chamar José. E ao chegar na frente de Faraó, a gente vai descobrir mais um sonho. Faraó diz: tem um sonho que me preocupa. E esse sonho, se você não interpretar, será mandado para a forca. E José diz: não é de Deus os sonhos? Conta-me. E Faraó começou a contar a José. Ele disse que sonhava que estava na frente do grande rio Nilo. E desse rio subiam 7 vacas, todas muito gordas, todas muito saciadas. Também via subir 7 espigas de milho, bem cheinha, bem grande, suculentas. Depois ele sonhava que desse mesmo lugar surgiam 7 vacas muito magras, esqueléticas, quase cambaleando, quase mortas. E também 7 espigas muito secas, sem nenhum milho, sem nenhum grão, totalmente tostada. José parou, olhou para Faraó e disse: esse sonho é muito fácil de dizer. Acontece, grande rei, que os 7 animais e as 7 espigas que tu vês representam 7 anos. Deus está te dizendo que terás 7 anos de fartura, com muito alimento, com muito cereal, com muito grão. A terra produzirá muito, terá fartura durante esses 7 anos. Te oriento a aguardar, porque virá mais 7 anos, que são os anos das vacas magras e das espigas secas. Esses 7 anos será de fome, não só na terra do Egito, mas em toda a face da terra. Se tu guardares esse mantimento, terás alimento para teu povo e para todos os povos ao redor de ti. Faraó ficou muito feliz ao ouvir aquela interpretação e logo recompensou a José. Ele colocou José na sua casa e disse a José que ele estaria lá para tomar conta de todo o empreendimento. Os 7 anos de fartura precisavam ser administrados e José seria essa pessoa. Ele deu a José o seu próprio anel e disse para ele que agora tu também irás governar ao Egito. Depois de Faraó, tu serás o segundo na minha casa. Tomarás conta de tudo. E como eu falei para vocês, o Senhor era com José e tudo que ele fazia prosperava. José era um jovem, além de muito bonito, muito inteligente. E arquitetou muitas coisas. Construiu canais,
organizou uma série de coisas para que pudessem guardar os grãos. A terra do Egito se cuidou e se protegeu durante aqueles 7 anos para os anos futuros. José casou-se, teve filhos no Egito, estava vivendo dias maravilhosos. As pessoas visitavam o Egito quando chegou o ano da fome. E José era quem administrava quanto iam receber, o que iriam receber e se receberiam ou não. Ele era realmente um homem muito poderoso no Egito. O restante dessa história a gente vai saber no próximo domingo. Vocês vão ver como foi que a história de José terminou. Como foi que ele provou que Deus ensinou a ele a amar os seus inimigos e a orar por todos aqueles que o perseguiram. Vocês gostaram da história até aqui? José ficou realmente muito feliz, porque Deus traçou o seu caminho para chegar até Faraó e para se tornar uma grande pessoa dentro desse lugar. Deus faz assim com a gente. Ele é conosco. Às vezes, coisas difíceis acontecem na nossa vida, mas é para a gente crescer, é para a gente melhorar, é para a gente perceber o quanto Deus é na nossa vida e o quanto Ele cuida de nós, o quanto Ele cuida do papai, da mamãe, o quanto Ele cuida de você. Por exemplo, se nós nunca adoecêssemos, como é que a gente ia saber que Deus cura? Como é que a gente ia saber que Deus cuida? Como é que a gente ia saber que o Papai do Céu deu inteligência aos homens para fazer remédios, para fazer vacinas, deu inteligência para serem médicos? Mesma coisa são com os professores, com a escola. Se a gente não precisasse dessas coisas, como é que a gente ia saber que o Papai do Céu cuida tanto de nós? Deus sempre é com aqueles que é fiel a Ele. E José foi fiel a Deus, amando e orando por todos aqueles que os perseguiram até aqui. Lembre-se, Deus é conosco e no momento certo Ele vai nos honrar e vai nos livrar de todos os problemas e vai nos mostrar o porquê estamos passando por alguma provação ou por alguma dificuldade. Tá bom assim? Guardem isso no seu coração. Vamos orar nesse momento ao nosso Deus. Vamos orar para agradecer para Ele por um culto tão maravilhoso e abençoado. Orar para agradecê-lo por tanto cuidado e tanto amor. Orar por quem nos persegue. Para que nós possamos amar os nossos inimigos. Para que a sua palavra possa ficar no nosso coração. E nós jamais esquecermos. Deus não foi só Deus na vida de José. Ele é Deus na minha e na sua vida. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos e agradecemos, Senhor, porque mais uma vez Tu estás aqui a cuidar de nós. Porque mais uma vez, Senhor, Tu estás a nos ensinar com a Tua palavra. Porque mais uma vez, Senhor, até aqui Tu nos tem ajudado. Deus meu, cuida do departamento infantil, ser com todas as crianças, com suas famílias, ser com a nossa igreja, com os nossos pastores, com todos os departamentos, em especial o departamento de mídia também, Senhor, abençoa teus servos. Obrigado, Senhor amado, porque diante de tanto problema, Tu nos dá a oportunidade de falar do Teu amor, de poder mostrar ao mundo como Tu és maravilhoso, como Tu cuida do Teu povo. Te louvamos e agradecemos e Te pedimos que nos oriente, Senhor, para que nós possamos amar aqueles que não gostam da gente e para que a gente possa, Senhor, continuar orando por aqueles que nos perseguem, Deus. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Lembra que da próxima vez, novamente, a gente vai falar sobre a história de José. Vamos finalizar a história desse grande personagem que trouxe pra gente muitos ensinamentos. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau.